Pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje com o nosso sexto vídeo a respeito da reforma trabalhista, onde vamos abordar o tema de hoje a respeito das horas itinerares, tá certo? Então você que tem interesse sobre o assunto, se inscreva lá no canal indicado ao final do vídeo, para que você possa ter acesso aos demais vídeos e ficar por dentro dos temas mais relevantes a respeito da reforma trabalhista, tá bom? As horas itinerares, ela era prevista no artigo 58 em seu parágrafo 2º, tá certo? A reforma trabalhista, ela veio trazer uma alteração no texto desse parágrafo 2º, tá bom? Lembrando que essa alteração só passará a vigorar a partir de novembro desse ano, tá bom? A antiga redação da CLT, que ainda se encontra em vigor até novembro, tinha ou tem a seguinte redação: o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho para o seu retorno por qualquer meio de transporte não será computado na jornada de trabalho, salvo quando tratasse de local de difícil acesso ou não servido por transporte público e o empregador fornecesse essa condução. As horas itinerares nada mais era do que a obrigação do empregador em pagar ao empregado pelo tempo de deslocamento até esse local de difícil acesso que não era fornecido por transporte público, tá certo? Então, se o empregador abrir seu empreendimento, sua empresa, sua fábrica, sua indústria em um local de difícil acesso que não era possível chegar por meio de transporte público e que ele fornecia essa condução, então o tempo despendido desse deslocamento através da condução fornecida pelo empregador era considerado como horas itinerares. O empregado era tido como se já tivesse à disposição do empregado, já contava na sua jornada de trabalho. Então já obrigava ao empregador a fazer o pagamento e a incorporação desse período em relação à sua jornada de trabalho e o pagamento dessas horas itinerares, tá certo? Só que, como era visto aqui no parágrafo 2º, em regra, esse deslocamento não era obrigatório o pagamento das horas itinerares, não era devido o seu pagamento. Mas o mesmo parágrafo 2º, ele trazia algumas exceções, que é justamente quando o local era de difícil acesso ou não fornecido por transporte público e quando essa condução, esse deslocamento era fornecido pelo empregador. Então, atingido esses requisitos, o empregado teria direito ao recebimento dessas horas itinerares, tá certo? Mas a reforma trabalhista, ela veio por suprimir esse direito, veio por retirar essa obrigação do pagamento das horas itinerares por parte do empregador, tá certo? A respeito desse tema das horas itinerares, que vai vigorar até novembro desse ano ainda, existiam 3 súmulas que abordavam esse tema. A primeira súmula era a súmula 90, em que ele dizia o seguinte: o tempo despendido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público regular e para o seu retorno é computado na jornada de trabalho, tá certo? Era previsto a incorporação desse tempo despendido na jornada de trabalho do empregado, porque já era considerado como tempo à disposição do empregador. O parágrafo 2º dizia o seguinte: a incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empregado e os do transporte público regular é circunstância que também gera o direito às horas itinerares. Ou seja, era previsto também que, embora a empresa ou local de prestação de serviço não fosse um local de difícil acesso, mas se sua jornada de trabalho faria com que você largue ou você entre no serviço em horários que não tem serviço público à disposição, e que esse deslocamento era fornecido pelo empregador, esse deslocamento também deveria incorporar a jornada de trabalho do empregado e o regular pagamento das horas itinerares, tá certo? Então, especialmente o pessoal que trabalha nesse período da madrugada, que larga 2 horas da manhã ou ingressa nesse 2, 3 horas da manhã e que não tem serviço público nesse horário e que a condução era fornecida pelo empregador, também se encaixava entre aqueles empregados que teriam o direito a receber essas horas itinerares. O parágrafo 3º, o inciso 3º, melhor dizendo, diz o seguinte: a mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento das horas itinerares, ou seja, embora não seja o local de prestação de serviço não tenha uma linha pública regular de serviço, só isso não ensejava o pagamento. Deveria ser configurado ali como uma região ou uma área de difícil acesso, porque poderia num local próximo poderia passar essa linha de transporte. Então você poderia pegar essa linha de transporte e, através de uma caminhada curta, chegar ao local de trabalho. Então, o simples fato
de não ser fornecido uma linha ou um transporte público até a sede da empresa, não ensejaria por si só o direito ao recebimento das horas itineres. Teria que ser aferido caso a caso pelo magistrado para deferir ou não ao empregado o direito ao recebimento das horas itineres. O inciso 4 diz o seguinte: se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as horas itineres remuneradas limites ao trecho não alcançado pelo transporte público. Então ocorreu muito o seguinte: uma parte do trajeto de casa ao trabalho era fornecido por transporte público e a outra parte não tinha transporte público. Então as horas itineres só incidiriam por essa parte, por esse percurso, por esse tempo em que não existia o transporte público regular, tá certo? O inciso 5 diz o seguinte: considerando que as horas itineres são computáveis da jornada de trabalho, o tempo que extrapola a jornada legal é considerado como extraordinário e sobre ela deve incidir o adicional respectivo, tá certo? Com a incorporação das horas itineres, das horas do percurso na jornada de trabalho, as horas que excedessem, melhor dizendo, a jornada de trabalho do empregado deveria ser pago com respectivo adicional de horas extras, tá certo? Outra súmula que tratava do tema é a 320, que diz o seguinte: o fato de o empregador cobrar, parcialmente ou não, a importância pelo transporte fornecido para o local de difícil acesso ou não servido por transporte regular, não afasta o direito à percepção das horas itineres, mesmo que o empregador cobre um valor por fornecer esse transporte do empregado até o local de prestação de serviço. Esse fato não tiraria o direito do empregado ao recebimento das horas itineres. Tá certo? E por fim, é a súmula 429 TST, que também trata sobre o tema, que diz o seguinte: considerando a disposição do empregador, na forma do artigo 4 da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 minutos diários. Aquelas empresas, aquelas indústrias, aquelas fábricas que são muito grandes, que a portaria é muito distante do local de prestação de serviço. Então aqui diz o seguinte, que esse deslocamento entre a portaria da empresa até o local de prestação de serviço só computaria como horas itineras se fosse um tempo superior a 10 minutos. Tá certo? Então, se fosse um tempo superior a 10 minutos desse deslocamento, deveria sim ser computado como horas itineres e ser incorporado à jornada de trabalho do empregado e com a obrigação do pagamento das horas itineres. Um exemplo, vamos supor os mineiros que chegam na sede da empresa, na portaria, tá certo? Mas que adentram nessas minas e passam 30 minutos se deslocando até chegar ao local de efetivo prestação de serviço. Então, esse deslocamento também era considerado como horas itineres, porque apesar de não estarem efetivamente laborando, mas já estavam à disposição do empregador, estavam se deslocando até o seu local de prestação de serviço. Só que, apesar de todas essas súmulas do TST, numa tentativa de regular o pagamento das horas itineres e estabelecer as regras e os requisitos necessários para o seu recebimento, a reforma trabalhista veio contrapor todo esse entendimento, tendo em vista que ela passou a suprimir essa previsão. A nova previsão do parágrafo 2º do artigo 58 da CLT tem a seguinte redação: o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador, tá certo? Ou seja, a reforma trabalhista veio suprimir o pagamento das horas itineres. Não é mais previsto no nosso ordenamento, na CLT especificamente, após a sua entrada em vigor de novembro, a previsão para o pagamento dessas horas itineres, tá certo? Então você que é empregado que atingir esses requisitos para esse pagamento, não terá mais o direito ao recebimento, a princípio pela própria redação da reforma trabalhista, mas devemos ver como a Justiça, como o TST, como os nossos tribunais passarão a abordar esse tema, mas a princípio é isso, houve a supressão do direito ao pagamento em relação a essas horas itineres, tá certo? Então essa é a principal modificação sobre esse tema. Então, como já dito anteriormente, se você tem interesse
em acessar os demais vídeos e os demais temas sobre a reforma trabalhista, se inscreva no canal para que você não possa perder nenhum assunto, tá bom? Um abraço a todos.